Pessoal, tô aqui com o Marcelo Limão. Limão é sobrenome ou é apelido? É sobrenome, pode me chamar de Limão. Conta a tua vida. Jundiaense ou nasceu aonde? Casado? Paulo, tenho 54 anos, eu sou casado com a Denise e eu tenho uma menina de 19 anos e um menino trans de 16 Como anos. chama a menina? A Marcela tem 19 E o moleque? e o Murilo 16. O que é uma criança trans? É óbvio que a gente já sabe, mas o povo tem que entender o que é. Bom, uma pessoa trans, né, vamos pensar Sim. assim, é aquela pessoa que não se identifica com o gênero que foi designado para ela lá no nascimento, né? E essa falta de identificação com o gênero que foi lá designado no nascimento, isso pode aparecer muito cedo, né? Pode parecer cedo ou já existem estudos que vêm lá de dentro já, geneticamente? Tem estudos, é bom você falar. É, existe um componente biológico, vamos dizer assim, né? Um componente genético, hereditário, biológico, que marca, não é? Vamos dizer, a existência dessa pessoa, né? É bem interessante porque a maioria das pessoas não sabe disso, né? Eu também, antes de viver essa experiência, né, de ter uma criança que se identificava no Ela nasceu gênero. com genitália feminina Isso, e ela se entende homem, é isso? Tá. exatamente. Isso é a pessoa trans. Nasce com uma genitália, eventualmente com pênis, e se sente mulher. Ou nasce com vagina e se sente homem. Então essa é a pessoa trans. Aqui não se identifica, né? Para trocar mais em miúdos para o nosso público aqui, Isso que não mesmo. se identifica com o sexo que foi delimitado, né? Vamos falar até em delimitação, né? Porque é uma coisa muito curta isso aí, né? E Você acredita que vem lá de trás, então? sim, tem estudos que mostram isso, né? É bem interessante, inclusive, porque é, na gestação, os genitais eles vão se formar mais ou menos no final do primeiro trimestre de gestação, mais ou menos ali na 10ª semana, né? Os genitais da pessoa. Agora, a estrutura do cérebro, ela vai se formar um pouco mais tarde, no final do segundo trimestre, mais ou menos na 20ª semana. Então, o que que O acontece? dobro de tempo depois. Pois é, pois é. Então, essa determinação da identidade da pessoa, desse ponto de vista biológico, ele não acontece no mesmo momento. Primeiro se formam genitais, passado lá mais ou menos 10 semanas, é que se forma a estrutura do cérebro. E a gente sabe que o cérebro, ele tem uma diferença de estrutura do masculino e do feminino, né? Então, o que que acontece? Na grande maioria dos nascimentos, né, na grande maioria dos casos, esse cérebro que se formou na 20ª semana, ele coincide com o genital que se formou na 10ª semana, Tipo, né? em termos de proporção, 90%, 98% mais ou menos. 98%, tá. Em 98% dos casos, esse cérebro ele coincide com o Com a genital daquela genitália. pessoa. Em mais ou menos 2% dos casos, esse cérebro que se formou, ele não está de acordo, né? A gente diz assim, não está congruente com o genital, Cientificamente comprovado. cientificamente É, o de comprovado. acordo não cabe, eu acho que é porque parece que você está indo contra, né? Não está congruente, não bateu, né? Eles não deram liga, porque Sim, foi muito tempo depois, né? sim. Algumas pessoas trans também não gostam muito desse termo incongruência de gênero. Ah, É, não, desculpa então. não gostam assim, é o termo médico, Paulo, não é? É o termo que o Manual Estatístico de Condições da Saúde Mental, né, o DSM, é, é, denomina incongruência de gênero. Quer dizer, a ideia é de que aquela pessoa tem um gênero que não está congruente com ah, o gênero que O foi gênero. determinado lá no início, né? E algumas pessoas trans, eu acho importante, né, a gente ouvir o que sente essas pessoas. Algumas pessoas dizem assim, olha, o meu gênero não é incongruente, né? Eu me lembro, desde que eu me conheço por Eu gente, sou assim. ser menino, ser menina, né? E aí, bom, por que que eu também estou dizendo isso? Acho que é importante contar, né?
Eu tenho uma formação em sociologia e Você agora fez psicologia, né? agora me formei Você era sociólogo? Eu não sabia. sociólogo, isso Tá. aí. Na sociologia, a gente tem muitos estudos de antropologia, estudos de outras culturas, né? E é bem interessante isso. Por exemplo, alguns povos originários norte-americanos, no Brasil também, na África também, mas esses que eu estou pensando aqui, povos originários norte-americanos, eles não têm apenas dois gêneros, não é? Eles têm, vamos dizer assim, uma sabedoria, né, para possibilitar o Entender uma encaixe gama de maior. diversas pessoas, né? É Por que nem a gente, exemplo, só cortando um pouquinho, não é LGBT. Não é? Antigamente era, como é que era? GLS. GLS. Gay, lésbica. Hoje você tem uma gama enorme de definições, pode-se falar assim, sexuais. É isso mesmo, Sim, né? sim, uma diversidade muito grande, né? Diversidade. Por isso se fala em diversidade sexual, né? Exatamente. Diversidade sexual e diversidade de gênero, né? Que inclusive talvez valha a pena explicar para as pessoas, não é? Que são construtos diferentes, né? Então, a orientação sexual, quer dizer, aquela pessoa que tem uma atração afetivo sexual por outra pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, uma pessoa homossexual, ou por ambos, né? Uma pessoa bissexual. Bissexual. Quer dizer, essa atração afetivo-sexual, ela é uma característica da pessoa, né? A gente chama de um construto. De um quê? Um construto. Tá. Construtos psicológicos, né? Um outro construto é a identidade de gênero. Um não determina o outro, né? É que você tem a identidade de gênero e a orientação sexual. Exatamente. O que é isso para o público? Perfeito. E aí é até bem interessante, né? Porque muitas pessoas costumam confundir isso, né? Confundem e falam ideologia de gênero. E ainda falam em ideologia de Que, gênero. no meu ponto de vista, é uma construção sociológica, não é uma construção sexual ou psicológica. Pois é, pois é. O que é orientação? O termo ideologia do gênero, eu até me mexo aqui um pouco na cadeira também, Paulo. Eu também não. Porque é uma falta de compreensão, certo? De uma condição que faz parte da natureza humana. Né? Agora, é interessante dizer que a orientação sexual, essa atração que a pessoa vai ter por pessoa do mesmo sexo ou do outro sexo, ou por ambos, né? É algo que vai acontecer na vida da pessoa, mais ou menos ali na fase da puberdade. Porque esse O que desejo... você define como puberdade? Só para a gente fazer um corte aqui. A puberdade é uma condição da pessoa... Psicológica, não física. É fisiológica, né? Fisiológica. É quando vem os hormônios sexuais... Afloram. Isso, que vão dar as características sexuais secundárias, que a gente diz. Então, a menina, por exemplo, tem a menarca, começa a menstruar, né? Começa o seu processo, né? De ovulação e tal. E o homem, ele vai ejacular, ele vai começar a engrossar a voz, ele vai começar a ter a glote mais o pomo de Adão, né? isso mesmo. E isso vai acontecer como resultado de hormônios sexuais que vão acontecer na pessoa na puberdade. Mas ela já é. Pois é, né? Pois é. Que nem o pessoal, senão, para a gente descaracterizar, virou LGBT. Não existe virar LGBT. Isso, exatamente. Ou eu estou errado? Não, você está correto, né? A pessoa já nasceu. Só que, vamos pensar assim, a identidade de gênero, a pessoa vai conseguir se entender antes da orientação sexual. Por isso que eu estou chamando a atenção para essa questão da puberdade, né? Então, vamos pensar assim, uma mãe tem um filho gay, né? Aí a mãe diz assim, eu já sabia que o meu filho era gay, porque tinha 6 aninhos, 7 aninhos... E tinha trejeitos. Sei lá, tinha trejeitos e tal, etc. Mas, de fato, essa orientação sexual, aquela pessoinha com 7 anos, ela ainda não tem, porque ainda não está na fase do desenvolvimento dela. Mas a identidade de gênero vai acontecer muito antes. Porque a identidade de gênero, ela não depende desses hormônios que vêm com a puberdade. A identidade de gênero, ela vem com essa natureza da pessoa, né? Então, por exemplo, tem um documento que é da Sociedade Brasileira de Pediatria para orientar médicos e médicas pediatras quanto à incongruência de gênero, né? Por quê?
Porque se entende que é a especialidade da medicina que primeiro poderá entrar em contato com uma criança de 2 anos, de 3 anos, que de repente está referindo uma identidade de gênero transgênero, né? Então, de repente, esse médico pediatra está ali diante de Eles estão preparados para isso? Poucos profissionais, Paulo. Infelizmente, poucos profissionais, né? Por isso, até desse documento, né, para orientar esses médicos e médicas pediatras, porque é ali com 2 aninhos, 3 aninhos, com 4 aninhos, que esse profissional pode começar a identificar alguma coisa, né? Não é algo definitivo também, é importante se dizer, né? A criança que está ali com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, ela está fazendo algumas experiências de gênero, vamos pensar assim, né? Agora, tem algumas experiências... Mas já tem sua identidade de gênero definida. Já tem, já tem. A orientação sexual que ainda não está maturada, vamos dizer assim. Exato, exatamente. Então, vamos pensar assim, uma criança que nasceu com pênis, essa criança, com 3 anos, ela se identifica como menino, né? Agora, isso é possível afirmar. É possível fazer uma escuta dessa criança e validar o que ela está dizendo. Escuta especializada, né? Não é uma escuta tão simples assim, né? É uma escuta especializada por parte de profissionais da saúde, vamos pensar assim, né? Mas também precisa ser uma escuta muito afetiva, vamos pensar, por parte da mãe, por parte do pai, que não tem uma formação na área da saúde, não tem uma formação na área da psicologia e tal, mas está ali em contato com aquela criança, está no dia a dia, né? E é muito interessante, assim, que eu acabei acompanhando com a experiência com meu filho. Eu me tornei parte da ONG Mães pela Diversidade, né? Na ONG a gente Eu também faço parte, né? Eu vou deixar claro aqui que a minha enteada é lésbica, a Giovana, casada com a Chrissy, e a gente abraça essa causa. Então, você sabe que é difícil abraçar essa causa também, né? Muito difícil. Qual que é a sua experiência com o Murilo? Só te cortando um pouco. Talvez dê um pouquinho mais de operacionalidade para o pessoal entender. Sim. Murilo nasceu uma menina e ele se entende um menino. Exatamente. Como é que foi essa... Para a gente, né, para mim e para minha esposa, a gente observava a nossa criança, e a nossa criança era assim, Paulo, Quantos anos ele está? Está com 16 agora. Não é tão mais criança, né? Está com 16, já é um adolescentão lá. Mas com 1 aninho, 2 aninhos, a gente começa a perceber, eu e minha esposa, a gente ia percebendo que os brinquedos, as brincadeiras, as preferências, eram preferências todas masculinas. Gostava do Homem-Aranha, gostava de carrinho. Jogar bola. Na escolinha infantil, que ele... Bom, nós somos de São Paulo, né? Acabei não te contando. Somos de São Paulo. A minha esposa nasceu em Jundiaí, foi para São Paulo estudar. Nós passamos, né, a vida lá em São Paulo e faz cerca de 8 anos que nós estamos aqui em Jundiaí. Agora, definitivamente, né? A escolinha infantil lá em São Paulo, assim, menino faz judô, menina faz balé. E a nossa criança não queria fazer balé de jeito nenhum. Quantos anos o Murilo tinha? 7, 8 anos? Não, nessa época tinha 3 para 4 anos. Bem pequenininho. Bem pequenininho. E nem é uma atividade física, vamos dizer, na escolinha. É lúdico, é brincadeira, né? E a percepção dos professores em relação a isso? Não, foi bem difícil. Eles acham que não entendem, acho que não estão preparados para isso, vamos dizer assim. Não estão preparados, Paulo. E sim, né? Não queria fazer balé. Para a gente conseguir fazer a escola, permitir ele fazer judô, foi difícil, né? Convencimento, a diretora não entendia, a professora não entendia, né? E é bem interessante isso. Preconceito. Muito preconceito e muita falta de preparo, não é? Bom, a gente imagina que se a gente está falando de educadores e educadoras, a gente tem uma expectativa de preparo. De uma formação. Mas estamos caminhando. Essa coisa ainda está melhorando, eu acho. Está melhorando, mas estamos distante ainda, né? A ideia que as pessoas têm é que essa criança trans, vamos pensar assim, essa criança que está dizendo que é do gênero que não é aquele que foi designado no nascimento,
que isso é resultado de um pai e uma mãe, uma criação muito... Rígida Ao ou muito contrário, afetiva. muito permissiva, né? Fala, a criança faz o que quer, o pai e a mãe não pode deixar. Pô, a criança está dizendo que é menino. O pai e a mãe não pode Ah, deixar. não, você é uma menina. Pois é, né? Mas é bem interessante, eu acho que isso é importante também dizer. A gente foi, né, lidando lá com a nossa criança quando estava Você já tinha a percepção, então, nessa época. Sim, a gente olhava para a nossa criança e a gente dizia assim, é possível que a nossa criança seja uma menina lésbica, né? Porque é a percepção que nós tínhamos, e E isso não, acontece com e muitas não um famílias. menino. Não, a gente Você também não tinha o conhecimento, né, não tinha técnico. conhecimento nenhum, né? E estamos falando de 11, 12 anos atrás, muito pouca informação sobre isso, né? Essa informação hoje ela está mais disponível, né? Mas muito pouca informação. Mas a gente olhava para a nossa criança, né? Assim como se olha para um menino com 4 aninhos e que gosta de brincar de boneca, a gente fala, acho que essa criança vai ser gay. A nossa menina, a gente dizia assim, acho que a Ser nossa lésbica. menina vai ser lésbica. Mas a gente estava enganado, né? E você com a Denise, como é que vocês lidaram entre o pai e a mãe? O que vocês conversaram? Como é que deu o start nisso? Precisamos sentar e conversar sobre isso. Sim, exatamente, né? Como era uma criança que não se encaixava no padrão esperado, a gente até não queria fazer muita coisa não, mas essa família é obrigada, sabe, Paulo? E isso é bem interessante, porque um pai e uma mãe que dá uma abertura para uma criança Desenvolver o que ela expressar, é. desenvolver o que ela deseja, esse pai e essa mãe começam a sofrer preconceito da sociedade também, né? Muitas vezes dentro da própria família. Você tem lá um Um cunhado, um tio tio, uma meio tia lá e fala, escuta, machista. ó, vocês não estão dando uma criação correta para essa criança. Vocês passaram por isso? Passamos por isso. E aí? Bom, a nossa família, eu não posso me queixar, bastante abertura. A família mais próxima. Família mais distante, não sei, né? Mas foram membros da família que foram acompanhando a história da nossa criança. E aceitando ou aquela coisa de, tudo bem porque é meu sobrinho? Aceitando. Eu aceito porque é meu sobrinho, mas o outro... Mas eu posso dizer para você que a nossa história é uma história assim de exceção, sabe? É uma história assim bastante Total, né? privilegiada. Sim, bastante privilegiada. Isso é bom psicologicamente para o Murilo, né? Excelente. Porque senão ia ser complicado. E para quem não é tão bom, uma vez que a gente vai falar sobre preconceito, e para quem não é tão bom, o que acarreta psicologicamente? Olha, hoje eu posso te dizer, né? Hoje eu posso te dizer inclusive com bastante preocupação, né? Existe um impacto direto na saúde mental dessas crianças. Muito forte, né? Um impacto negativo muito forte. Então, tem alguns estudos que mostram isso, né? Por exemplo, tem um estudo que comparou crianças e adolescentes LGBT, dois grupos. Um grupo que tinha aceitação dos pais e um grupo que referiu rejeição, né? E vários tipos de rejeição. Pode ser só uma intolerância, até uma violência física, uma expulsão de casa. Então, quando se analisa a saúde mental desses dois grupos, o grupo que teve aceitação dos pais, né, diferente desse grupo que teve rejeição, nesse grupo da rejeição, veja, todos são LGBTs. Né? Não é uma diferença de saúde mental de quem é hétero para quem é... Né? É a mesma gama. Dentro do grupo, mas um teve aceitação dos pais, o outro grupo não teve. O grupo que não teve aceitação, Paulo, referiu 8,5 vezes mais probabilidade de tentativas de suicídio. 6 vezes Nos mais... pais ou no LGBT? Na criança, no adolescente. 8,5 vezes é muita coisa. É uma criança ou um adolescente com 8,5 vezes mais probabilidade de ideação ou tentativa de suicídio. Sendo que mesmo com aceitação, aquela criança que é aceita já também tem uma pressão social também que deixa ela constrangida, não tem? Muito. Muito menos. E essa aqui 8,5 vezes mais. Exatamente. É muita coisa, hein? Então, saúde mental tem uma relação direta, prejuízos na saúde mental. 6 vezes mais probabilidade de desenvolver depressão grave. 3 vezes Esse e meia... grupo aqui? Esse grupo que sofreu a rejeição dos pais, né? Então, eu acho E por que os pais seriam assim? Olha, algumas... É sociológico? O que é isso?
algumas explicações, né? Eu acho que a que é mais fácil de a gente enxergar é a cultural, né? Nós estamos numa sociedade que é uma sociedade machista, né? Uma sociedade patriarcal, né? Retrógrada. Nós temos uma cultura Não precisa de se um policiar, padrão. não precisa se policiar. Fala o que você tem que falar. É, Você dá umas paradas, não seja psicólogo aqui, seja o Marcelo. eu vou tentar. Não, nós não somos politicamente corretos. Aqui é a realidade dos fatos que a gente tem que passar para esse público, entendeu? Não, mas é uma sociedade preconceituosa, homofóbica, transfóbica, né? Misógina. Misógina. Nós aprendemos que o único padrão que está correto é o padrão hétero-cis normativo. Todo mundo tem que ser heterossexual. Explica né? o que é heterocis normativo, o que é. Hétero-cis normativo, quer dizer, o padrão é a norma. A norma é ser heterossexual. Ah, a pessoa é homossexual. Não, então você fugiu do padrão. Você está errado, você é um padrão desviante. Vou ter que né? crucificar, não vou Você... ter alijar da sociedade. Sim. Né? Então, essa E o sociedade... cisnormativo? Isso. Cisnormativo é que o padrão cis é o contrário do padrão trans. Vamos pensar assim. Trans é a pessoa que está indo para o outro lado. E cis é um prefixo que significa estar do mesmo lado. Né? Então... Ou seja, se tem a genética masculina, pensa como homem. Se a genética feminina, pensa como mulher. É isso? Isso. É a relação cérebro-genética. Isso, se espera órgão, isso. né? né? Vamos dizer assim. Se espera, esse é o padrão. Mas a natureza humana é muito mais diversa que isso. Né? Mais, né? E todas essas pessoas que fogem a esse padrão, que é um padrão binário, quer dizer, só pode ser ou isso ou aquilo, né? E a natureza humana é muito mais diversa que isso. Então, assim, a sociedade gera uma pressão que muitas vezes esse pai e essa mãe absorve essa pressão, né? E tenta fazer alguma coisa para modificar a natureza daquele filho, daquela filha. Né? Mas essa pressão que ele sofre não é falta também de postura, né? O cara fica meio banana, né? Não vou lutar contra. Ele aceita porque senão a sociedade vai recriminar. É um banana, vamos ser bem sinceros, cara. Não seja politicamente correto. Não para pensar. É uma violência muito grande, né? Então, mas é uma violência por não priorizar a existência daquela criança, daquele adolescente, né? É egocentrismo, então? Isso, a pessoa está priorizando, assim, uma parte muito grande da frustração que um pai e uma mãe têm quando tem a notícia de um filho e uma filha LGBTQIA+, grande parte dessa frustração não tem que ver com o filho, com a filha, tem que ver com as próprias expectativas, né? Que foram depositadas enquanto mãe, enquanto pai. E tudo bem, vamos dizer assim, é válido que a gente tenha expectativas com relação ao nosso filho e nossa filha. Bom, vai casar, vai me dar filhos, vai casar na igreja, todas essas expectativas. É válido, né? mas não é essencial, né? Mas não pode ser a prioridade, né? Não pode ser a prioridade. A prioridade tem que ser a existência, a natureza desse filho e dessa filha. Né? Então, essa criança, esse adolescente, na medida que vai se desenvolvendo, né, na infância, ali, depois na adolescência, vai fazendo uma leitura daquele ambiente familiar. Então, por exemplo, um menino se sente gay, mas ele não revelou para a mãe, não revelou para o pai. E se ele está acostumado a ouvir sempre uma piada homofóbica do pai, ou sempre um comentário da mãe, sei lá, vê um beijo lésbico na novela e diz assim, nossa, que nojo. Aquela criança está vendo tudo isso. Vou falar, olha, que viadinho, né? Que viadinho. Pô, é o jeitão do cara. Aquela mulher lá beijou outra mulher, sapatão, tá errado. Então aquela criança que está crescendo nesse ambiente, está percebendo, está fazendo uma leitura, está dizendo assim, opa, eu não posso dizer para o meu pai e para minha mãe a minha natureza. Posso sair do armário. Posso sair do armário. Né? Isso não cria uma pressão psicológica muito forte? Muito forte. Que leva a depressão e suicídio? A gente que deixa claro isso aí, viu? Muito, muito. No caso de pessoas trans, Paulo, no caso de pessoas trans, tem uns dados assim que são dados difíceis, alarmantes. Né? Alarmantes. Tipo? 40% das pessoas trans já tentaram suicídio pelo menos uma vez na vida. Tentaram já. 40%. E quantas já pensaram? Isso aí, estou falando de tentativa, exatamente.
né, o pensamento, a ideação suicida, é uma taxa muito maior. Bem maior. Né? Eu já vi um dado próximo a 90%. Eu ouvi cerca de 80%, 85%. Isso aí, isso aí. Agora, tentativa efetiva, que é algo muito extremo, e que se a gente for pensar na população geral, né, em torno de 3 a 5%, pessoas trans em torno de 40%. Né? Então, olha só, tentativa de suicídio, pessoas lésbicas, pessoas gays, é cerca de 3 vezes mais, né, do que a população em geral. Pessoas bissexuais é cerca de 7 vezes mais. Né? Muitas pessoas não sabem disso, mas essa orientação sexual bissexual, ela tem pouca compreensão da sociedade e pouca compreensão... Vamos pouca compreensão, o que é bissexual, e pouca compreensão, muitas vezes, na própria população LGBTQIA+. Também né? dentro da própria comunidade? Sim. A pessoa bissexual O que é o bissexual? É aquela pessoa que ela sente atração afetiva sexual por pessoa do mesmo gênero que ela ou por pessoa do gênero oposto. E ela pode ser cis ou pode ser trans. E ela pode ser cis ou pode ser trans. É muita coisa. Aí nós vamos dar um nó aí nos nossos ouvintes, nas nossas ouvintes. A gente tem um pouquinho mais de Mas é importante dizer, a orientação sexual não determina a identidade de gênero e nem o contrário. E nem vice-versa. E nem vice-versa. Né? Então, pessoas... E a trans, você ia falar? Sim, então, pessoas bissexuais 7 vezes mais ideação suicida, pessoas trans 13 vezes mais. Né? Então, 13 vezes mais. Então, se você for pensar, né, 3%, mais ou menos, 3 a 5% da população geral, na média 4%, né, 40%, 10 vezes mais. Se a gente falar em 3%, 13 vezes mais, né? E você sabe que no meu TCC da psicologia, eu fiz Qual foi o tema? Eu fiz um estudo sobre o uso de banheiros trans, o uso de banheiros públicos por pessoas trans e o desdobramento na saúde mental, né? E para essas pessoas essas pessoas trans que referiram dificuldade no uso de banheiros públicos, essa taxa de ideação suicida pode ir para 18 vezes mais do que uma pessoa cis normativa, né? Uma pessoa cisgênero. Então é bastante importante que a gente preste atenção nisso, porque tem uma relação direta com saúde mental. Agora, o contrário também é válido, é importante dizer, né? Na mesma forma que a falta de aceitação, a rejeição, o preconceito, isso é um fator de risco, quando existe essa aceitação, isso se torna um fator de proteção. Né? E o fator de proteção... diminuição de risco. E de diminuição de risco, exatamente. Então, por exemplo, tem um outro estudo que comparou crianças e adolescentes trans com crianças e adolescentes cisgênero, né? E essas crianças e adolescentes que tiveram a aceitação dos pais, tiveram abertura em casa para expressar seu gênero... Cis ou a trans? Pessoas trans. Crianças e adolescentes trans que tiveram abertura e aceitação dos pais. Elas referem níveis de saúde mental igual às crianças cis. Não tem diferença. Né? É o caso, por exemplo, do nosso filho, do nosso Murilo. Mas é uma exceção. Mas é uma exceção. Infelizmente. É uma exceção. E como é que foi com o Murilo? Você falou que 3, 4 anos ele queria fazer judô, não queria fazer balé. Como é que foi essa percepção? Como é que ele se sentia? Como é que a sociedade sentia ele? Foi difícil, não foi não? Foi difícil. Foi ficando difícil lidar com escola, foi ficando difícil em lidar com festinha de buffet infantil, né? Imagina que ia numa festinha de aniversário, né? Havia uma expectativa na nossa criança da Suzy, e ele queria o Homem-Aranha. Que fosse fazer a maquiagem, que fosse fazer uma arrumação de cabelo de princesa, né? E ele queria ir de fantasia do Homem-Aranha. E você e a Denise? A gente deixava, dava essa abertura, né? Mas é raro. Ao mesmo tempo que sofríamos preconceito, sofríamos... própria família, né? Ali, por exemplo, estou pensando aqui uma festinha de aniversário. Que aconteceu realmente. Que é um caso que aconteceu. A gente deixa a criança no buffet e depois vai buscar, né? Em geral, os pais não ficam ali não era do Murilo, era de outra criança. Isso, de uma outra criança, era no aniversário. O Murilo também, ele estava numa turma de escolinha infantil que só tinha meninas, né? Tinham 2 meninos, foram saindo da escolinha, de repente ele ficou numa turma só de meninas.
E só ele lá se sentindo menino. Essa festinha ia ter a... Já se aceitando como menino ou ainda como menina? A aparência externa, vamos dizer assim, nem se fala isso. é, Como é que ele se portava, entre aspas? você olhava para ele e você via um menino, não é? Mas era uma menina ainda, não tinha feito uma transição de gênero, que, enquanto criança, é só uma transição social, né? Isso também é importante Mas ele dizer. não se sentia bem ainda. Não, ele não queria saber de colocar saia, vestido, presilha no cabelo. E aí essa festinha era o baile das princesas, né? E aí deixamos lá a nossa criança, e aí quando a gente foi buscar a nossa criança, e a gente, eu e minha esposa dizendo assim, como é que foi, né? Como é que será que foi e tal? Porque Qual a expectativa? certeza que ele não deixou fazer maquiagem nele de princesa, certeza, né? Aí a gente Ele chegou, era- e ele ele- foi de Homem-Aranha. Ele sempre foi firme? Sempre foi firme. Não, não quero, não vou fazer isso, Não quero, não não gosto. gosto, né? E a recepção das outras crianças? Aí, quando a gente foi buscar, a nossa criança não estava de princesa, lógico, né? A maquiadora deu um jeito de fazer um moicano com gel no cabelo dele, né? E fez uma pintura assim, meio de super-herói e tal. Tava lá a nossa criança, né? Mas foi bem interessante. A gente chegou na festinha, cadê nossa criança? Opa, nossa criança tá ali. A gente foi lá, abraçou a nossa criança. De repente, Paulo, a gente olhou em volta. Todo o Todo mundo buffet, tava parado. todo mundo esperando eu e minha esposa chegar. Tava todo mundo falando assim, A princípio, quem qual é? são os pais dessa criança Os sem diferente? vergonhas pais dessa criança. Em alguns, É, provavelmente. não, é. Né? Em alguns, provavelmente. E é isso, né? Então, Só que você nunca deixou, nem você nem a Denise nunca se deixaram a sociedade pressionar, né? não, É assim, acabou. nós nunca deixamos, mas sempre sentimos esse peso, essa pressão, né? Sempre sentimos essa tensão. Essa tensão foi ficando tão grande que quando ele estava com 5 anos, nós levamos numa psicóloga, né? Olha, a gente não está mais sabendo lidar, também não sabemos o que está acontecendo, Mas totalmente abertos, né? totalmente aberto, mas querendo entender o que estava Sim, acontecendo sim. com a nossa criança, né? E ela estava começando a ficar meio triste, era uma criança que era, assim, tinha bastante energia, bastante alegria, de repente na escolinha ficava meio isolada, não queria fazer balé, a gente foi ficando preocupado, vamos levar numa psicóloga. Essa psicóloga tinha preparo técnico para isso? Então ela não tinha, né? Ela não tinha, Paulo, e ela deu a devolutiva mais equivocada que ela poderia ter dado, Tipo? que a gente só sabe disso hoje. Na época nós não sabíamos. Bom, resumidamente ela disse assim: a criança de vocês está tudo bem. Quem está errando são vocês, como pai e como mãe. Vocês estão reforçando um lado masculino nessa criança que ela não tem. Então é só vocês pararem de reforçar o masculino que a sua criança vai voltar a ser menina. Como que se fosse possível, Paulo? Isso é impossível. Nossa. Mas nós Por que não vocês sentiram sabíamos. esse impacto? Ah, Vocês acharam que era verdade isso? achávamos que era aquilo. Então vocês se sentiram culpados. Nos sentimos culpados, tentamos por anos, né, não reforçar esse masculino, não, mas não adianta, né? Resumidamente, isso não funciona, né? Porque Se você forçasse muito, você acaba com a personalidade do Murilo, pô. Não é e isso a que gente acontece? estava acabando. Pelo amor de Deus. A gente estava acabando. Por quê? Porque foi passando o tempo, aí ele com 9 anos estava uma criança triste, estava uma criança assim em sofrimento. Depressiva. Hoje a gente olhando, a gente sabe, ele se arranhava no rosto, ele se machucava no Mutilação. braço. Automutilação. Isso. E aí a gente falou assim, E ainda olha, vocês achando que vocês estavam errados. e a gente achando que estava errado, né? A gente já não achava mais que a gente estava errado. A gente Não, de acordo com a psicóloga. Fala, pô, nós estamos errados. nós vamos ter isso, que- isso. E qual foi a luz que veio? Porque tem que vir uma luz aí, hein, cara. Aí nós conseguimos uma indicação de uma psicóloga que tinha experiência com crianças e adolescentes com variabilidade de gênero. Pedimos uma indicação em Campinas, fomos até Campinas. Vocês estavam em São Paulo ainda? Não, a gente já estava aqui em Jundiaí. E aí ele já estava com 9 anos, né? 9 para 10 anos. Essa psicóloga falou assim, conversou com o Murilo, né?
Aí chamou a gente e disse assim, olha, tá tudo certo com a criança de vocês, tá tudo certo. E vocês também não estão errados. E tá tudo certo com vocês também. Tá tudo certo com vocês. Mas vocês têm uma criança trans, muito provavelmente vocês têm uma criança trans, ele é um menino trans, né? Então, ir dando abertura para isso, né? E conversando com a sua criança, entendendo o que que ela quer fazer, se ela quer fazer uma escolha de um nome social, se ela quer fazer um corte de Que é o cabelo. nome social. O nome social é o nome que a pessoa escolhe, Quer né? ser chamada. Naquele gênero que ela se identifica. Então, Ele é uma nasceu- escolha de nome e de pronome, né? Ele quer ser chamado de ele, Ele. né? E você perguntou? Ele nasceu como O nome. o nome? Ele tinha um nome de registro, Paulo, que a gente costuma não dizer. Tá. E o nome social é o Murilo. É Murilo. Murilo Limão. Murilo Killing Gonçalves. Ele não tem o limão, tadinho. Como é que é? Ele queria ter o limão Chique, do sobrenome, hein? mas ele não tem. É muito azedo, né? Eu sou Marcelo Limão Gonçalves, né? Ah, Então tá. o sobrenome ficou Gonçalves. Murilo? E Killing é a mãe dele, né? Murilo Killing Gonçalves. E hoje? Como é que ele tá? Hoje ele está muito bem, né? Eu posso dizer Figura, para hein? você um figuraça. E, assim, muito bem na escola, muito bem, assim, em termos de saúde mental, fazendo as coisas dele, E né? a aceitação dos colegas e dos educadores? Ainda tem uma certa resistência? Ó, na Ou já melhorou experiência bem? dele, não, né? Na Ele se impõe, né? na experiência dele, não. Ele é muito querido pelos amigos e pelas amigas. Tem a turminha que vai dormir em casa, ele vai dormir na casa dos amigos, né? Os pais dos amigos e das amigas têm muito carinho com ele. Então, é um privilégio, né? Porque eu volto a dizer, é uma história assim... Não é o normal. Não é o normal, Paulo. Que Né? deveria ser, né? O normal são histórias de intolerância. Eu estou falando dos pais, né? Inclusive dentro de casa. São histórias de intolerância, de repressão, de violência psicológica, de violência física, não é? Tem um dado da ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil. É uma associação importante, não é? Fazem pesquisas científicas, não é? E eles compilam alguns dados. Então, por exemplo, no Brasil, a idade média com que pessoas trans são expulsas de casa é em torno dos 13 anos. Né? E se a gente for pensar, uma pessoinha com 13 anos é uma pessoinha que ainda não completou nem o ensino fundamental, não está preparada para a vida, não está preparada, né, para tomar conta da própria vida, mas muitas são obrigadas, porque... Mas aí cai na prostituição, entorpecente. Ou eu estou errado? Não, você está certo, né? Você tá certo. Suicídio. Vão para a rua e isso é importante aí, um pai, uma mãe ou um familiar, né, que está acompanhando uma história dessa, é isso mesmo, porque se a pessoa não está sendo acolhida na família, na rua vai ter gente para acolher essa E a rua é criança. sempre pior, né? Mas é sempre pior. E por que tanta resistência ainda, cara? Se nós estamos no século XXI, acho que as pessoas têm que ser mais abertas, têm que entender. Por isso que eu acho que eu te convidei, porque a gente tem que bater nesse tema, cara. A criança trans existe. Por que ainda tem tanta resistência pelo mundo machista? O que é isso aí? Não, e eu agradeço o convite mesmo, né? Não, porque é uma sempre coisa que a gente tem que importante- bater nisso, cara. sempre importante, né? Uma dificuldade muito grande, como eu disse, né, da nossa cultura, as pessoas entendem como algo errado. E não é errado, só é algo fora do padrão, não tem nada de errado, né? Aqui também posso ser sincero, por que fora do padrão? Qual que é o padrão correto? Pois é. Você Pois entendeu? é. Desculpa. Padrão de a qual trombada. sociedade, né? Para mim está dentro do padrão. Então qual que é o padrão? Pois é. Você acha que as coisas melhoram? A gente precisa fazer um trabalho constante, né? Então, acho que tem melhorado a visibilidade. Geral, né? Com a criança, com os pais, com os educadores, com a sociedade, Com os profissionais da com os saúde, profissionais de saúde. com profissionais da segurança pública, Sim, profissionais
atuantes na política, não é? A gente tem que pensar em todos os nichos aí. Tô achando que ele está falando isso para mim, hein? Conheço a sua Política, história, polícia, né, doutor Paulo Sérgio conheço Martins? sua história. Você sabe, ó, eu vou só um corte aqui. A gente tem muitos BO de tentativa de suicídio. A primeira coisa que eu falo, você não está satisfeito com a sua orientação sexual? Você não está feliz? Foi isso mesmo. Aí desabrocha. Então você tem que estar satisfeito, em caminho para um psicólogo, em caminho para uma orientação espiritual. Eu acho que também tem que ter uma orientação espiritual. Sim. Então, o que passa lá nos BO de tentativa de suicídio, óbvio, você tem alguns casos de problema econômico, mas 90%, cara, é a não aceitação por parte da sociedade, da família, da orientação sexual daquela pessoa. Dá dó. Você não vê o preparo dos pais, você vê aquela criança, aquele adolescente, ou aquela pessoa já até casada, né? Até casada é feio de falar, mas já com uma situação desenvolvida sexualmente, que não se aceitou ainda e tem suicídio. Sim, sim. É interessante esse dado que você tem aí. Total, né? cara. É muito. Aqui eu falo isso muito com a Kelly, sabe? Psicologicamente, o nível de procura de assistência psicológica tem aumentado dessas pessoas, dos pais e de profissionais envolvidos com essa criança, os educadores. Dessas pessoas, eu te diria que a gente precisa melhorar muito ainda, né? Porque imagina que essa falta de aceitação na família, depois a falta de aceitação na escola, posteriormente a falta de aceitação na sociedade, no trabalho, etc., etc., essas pessoas também não se sentem acolhidas nos serviços de saúde. E muitas vezes comprometem a sua saúde física pela falta de atitude preventiva, né? Não, por exemplo, né, mulheres lésbicas que vão a especialidade de ginecologia e, de repente, essa especialidade não pede um exame Papa Nicolau, por exemplo, né? Porque diz assim, bom, é lésbica, então tem relação não tem penetração. Quer dizer, começa a imaginar coisas que vão colocando essas pessoas em vulnerabilidade, né? E isso reflete no psicológico. Isso reflete no psicológico, né? Reflete na saúde física e reflete na saúde psicológica. Então, assim, a gente tem avançado, mas a gente precisa aumentar a velocidade desses avanços, né? A gente entender que a natureza da pessoa nunca é determinada de fora para dentro, né? Então, uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, ela não é assim porque foi uma influência de um tio gay, ou porque é muito comum, né? Os pais se separaram e ficou criado só pela mãe, então ficou meio, né, afeminado. Eu ouvi uma história, ela virou lésbica porque ela assistia muito jogo de rugby. Assistia muito jogo de rugby. Essa história é real, cara. São mitos, né? São mitos. Ou porque não tem uma experiência, nunca teve uma experiência satisfatória com o homem. A pessoa lésbica não quer ter nunca mesmo, mas não tem o desejo e está tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente que precisa rever nossos conceitos para poder ter uma maior abertura, né? E aceitar essas pessoas do jeito que elas são, né? Eu acho que é um exercício fácil de fazer, não é um exercício difícil de fazer. Precisa vontade, né? Precisa vontade, exatamente. Você tem uma menina mais velha que o Murilo. Isso. Como é que foi? Como é que ela lidou com isso daí? A nossa filha... Essa geração não é bem mais aberta para lidar com esse tipo... Pessoal, vou lidar com esse tipo de problema. Não é um problema. Vou lidar com esse tipo de situação. Como é que ela ligou? A Mariana, como é que ela chama? É a Marcela. Marcela. Sim, eu diria que sim. Essa geração mais nova é uma geração que tem muito mais abertura mesmo, né? Para aceitar o diferente, para aceitar as diferenças. Entretanto, Paulo, ainda a gente tem essas pessoas, né, da geração mais nova dentro de famílias que têm um discurso muito conservador, muito retrógrado, muito intolerante. Então, você tem as duas coisas. Você tem criança e adolescente, né? Você tem uma geração aí mais jovem bastante aberta e você ainda tem uma geração mais jovem que... ainda não tão aberta. E estão repetindo o que houve em casa, basicamente. Mas eu acho que está né? diminuindo isso daí. Eu vejo que hoje em dia essa geração tão retrógrada está cada vez minimizando. Eu vejo que está
criando uma majoração, uma maioria dessa juventude mais aberta. Eu que concordo. ainda tem. Eu tenho essa impressão ainda também. bem, né? Eu tenho E aí, ó, já estão dando sinal de zap lá. A gente ia falar sobre problemas emocionais na pandemia, mas vai ficar para uma outra hora. O que você tem para falar para o pessoal sobre que as crianças trans existem? É essa a base, né? Muito bem. Bom, posso dizer para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que de fato, né, as crianças trans existem, não é algo que acontece por conta de uma influência externa, não é algo que acontece por conta de uma moda passageira, não é? É importante a gente entender que uma família que teve a revelação, a descoberta, que teve a notícia de uma criança com variabilidade de gênero, é uma família que começa a sofrer preconceito também, né? Isso é importante dizer. E é lógico que, na medida que essa família ela consegue entender o que está acontecendo, começa a ter uma abertura para uma aceitação, a consequência disso, né, vai se reverter em bem-estar, em saúde mental para essa criança, para esse adolescente, né? Então, eu acho que o que precisa ficar é isso, né? Não é uma influência externa, não é uma moda, não tem a cura gay, nós esquecemos de falar isso. Não tem a cura gay. Não existe isso. Não existe. E não existe cura, né, para algo que não é uma doença. É isso que eu ia falar, não existe cura porque não é doença, né? Exatamente. É uma condição, né, é uma condição da natureza daquela pessoa, né? A grande maioria das pessoas nasce dentro de um padrão esperado, tem um percentual pequeno de pessoas, né, que nasce fora desse padrão esperado, mas que está tudo bem também, né? Basta a gente saber eu vou aceitar. refutar de novo. Padrão, qual que é o padrão correto ou não? Eu acho que nasceu assim, tem que ser respeitado assim, cara. Pois é. Olha, estive aqui com o Marcelo Limão, gente, faço pai do grupo Pais pela Diversidade, como eu falei, nós temos a Giovana, que é lésbica, filha da Kelly, minha enteada, e criança trans existe, criança bi existe, criança lésbica existe, então eu fico chateado, cara, porque as pessoas se dizem cristãs e não aceitam o próximo como ela é. Eu acho que isso tem que ter uma abertura muito forte. Então não fala que você é cristão. Respeita a pessoa. Qual o problema que essa pessoa cria na sua vida, cara? Sabe, não estou aqui fazendo demagogia, hipocrisia, mas eu acho que a gente tem que se abrir mais. Tá? É complicado. Eu vim numa família portuguesa, com espanhola, retrógrada, na polícia, que é meio que nem se falou, os profissionais de segurança têm que se... E eu me sinto uma pessoa, graças a Deus, graças à minha religião, graças à minha criação, meu pai e minha mãe, apesar da descendência, eram muito abertos, que a gente hoje em dia aceita as pessoas como elas são. Porque o verdadeiro cristão, não estou levando para o lado religioso, tem que aceitar. Não tem nada a ver, cara. Eu não gosto do Murilo, porque ele é uma pessoa trans. Isso é um problema do Murilo, da família do Murilo, que não me afeta em nada. Então, pessoal, vamos abrir esse coraçãozinho aí, vamos rezar mais um pouco, vamos ser verdadeiros cristãos, vamos respeitar os pais de pessoas trans, vamos respeitar o Murilo, as pessoas trans no geral. Todo mundo tem um amigo, um familiar que tem que ser respeitado por ser LGBTQIA+, etc, cara. Então, puta, cara, Falou obrigado. E disse, Paulo Sérgio. Obrigado, senhor Marcelo Limão. Eu acho que a gente tem que se abrir mais e essa mudança que você falou tem que ser mais rápida. Eu quero perceber, antes da gente partir para o Oriente Eterno aí, que a sociedade realmente mudou. Senão eu não vou sentir satisfeito com as coisas que eu faço. Incrível, né? Você dando aí toda a sua origem, né? Conservador, etc, etc. E você se vê hoje como uma pessoa com grandes mudanças, não é isso? Total. Qualquer pessoa pode mudar, né? Total. Então mudem. Muito obrigado pelo convite, Falta pela muita conversa. coisa, gente. Cara, obrigado. Fazer a finalização. Obrigado, Paulo, querido. Deus...